E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre o mercado da NBA que tá pegando fogo, né? O mercado tá pegando fogo toda hora. Tá pintando notificação aqui no meu celular, os insiders estão trabalhando feito malucos, né? Estão trabalhando feito malucos, até porque trade deadline é amanhã, né? Trade deadline é amanhã. Amanhã teremos a loucura das trocas. Algumas trocas já estão sendo feitas nessa quarta-feira. Inclusive, acabou de pintar uma troca aqui, mas no final do vídeo eu comento sobre ela. Eu já, né, inclusive, já postei aqui um vídeo falando sobre algumas movimentações que foram fechadas nessa tarde de quarta-feira. Então, o mercado tá pegando fogo, tem muita informação saindo, e nesse vídeo eu irei comentar sobre algumas notícias que saíram nas últimas horas. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Amanhã eu irei fazer a cobertura completa da trade deadline. Toda hora que sair alguma troca, eu irei trazer aqui para vocês em primeira mão, irei comentar sobre a troca com vocês meio que em tempo real. Tô até pensando em fazer uma live quando terminar a trade deadline para, né, dar uma geral em todas as trocas que forem fechadas. Então, ativa a notificação, fica ligado, porque amanhã, meu amigo, a produção de conteúdo aqui no canal será insana. Será insana. Não vou prometer a live, porque depende muito de como eu vou estar fisicamente, psicologicamente, depois da cobertura da trade deadline, que é uma parada que desgasta muito, então talvez eu não consiga fazer a live, mas a cobertura é certeza, né? Assim que abrir a trade deadline, assim que abrir o mercado, meu amigo, estarei aqui junto com vocês falando sobre todas as negociações. Por isso que é importante você se inscrever e ativar a notificação. Bom, dito isso, depois de uma longa introdução, bora aqui comentar sobre as notícias que saíram. Começar falando sobre Dejounte Murray. Dejounte Murray é um dos nomes mais cobiçados no mercado. Todo mundo tá querendo o Dejounte Murray. O Los Angeles Lakers, aparentemente, seria o time mais, né, com mais chance de conseguir uma troca pelo armador do Hawks. Porém, tem um outro time interessado. Apareceu aí um novo interessado no Dejounte Murray, segundo Chris Haynes. O New Orleans Pelicans tem demonstrado muito interesse em uma troca pelo Dejounte. E eu vou te falar uma coisa. O Pelicans, se quiser mesmo, consegue montar um puta de um pacote, viu? Você pegar aí um Herb Jones ou um Trey Murphy, botar umas picks de draft, talvez colocar um Dyson Daniels aí, você tem um pacote interessante, viu? Se o Pelicans quiser mesmo o Dejounte Murray, consegue montar um pacotaço. E consegue montar um pacote talvez até melhor do que o do Lakers, que seria DeAndre Russell, Skifino e escolha de primeira rodada. Se o Pelicans quiser atravessar aí o Lakers, consegue, viu? Consegue. Então, acho que vale super a pena ficar de olho, ficar bem atento a esse interesse do Pelicans no Dejounte Murray, né? Um interesse meio tardio, na bacia das almas aí, né? Aparece o Pelicans interessado no Dejounte. Só que além do Pelicans e do Lakers, temos outras equipes. O Spurs já demonstrou interesse no Dejounte Murray, o próprio Philadelphia já apareceu, então tem muita gente querendo o Dejounte Murray, mas se o Pelicans quiser mesmo, consegue montar um pacotaço, hein? Consegue montar um pacotaço. Um outro nome
que tem sido envolvido em diversos rumores de troca nessas últimas semanas é o André Drummond, né? O André Drummond, que vem de jogos muito bons pelo Bulls. Ontem, inclusive, meteu um 16-16 contra o Minnesota. O Drummond tem despertado interesse de várias equipes e, segundo o próprio Chris Haynes, o Chicago Bulls pode acabar pedindo pelo André Drummond 3 escolhas de segundo round ou uma escolha de primeira rodada. Esse seria o valor que o Bulls teria colocado no André Drummond. 3 escolhas de segunda rodada ou uma escolha de primeiro round. Sinceramente, eu acho um valor justo pelo Drummond, considerando a temporada dele, né? O Drummond tá fazendo uma temporada muito boa, tem tido um impacto muito grande no Chicago Bulls. É até estranho ver o Drummond jogando tão bem, porque fazia muito tempo que não víamos o André Drummond tendo uma contribuição real para alguma equipe, mas está acontecendo. Ele tem sido um dos melhores reboteiros da temporada. É um jogador que, apesar de não ser muito jovem, ainda tem lenha aí para queimar, ainda consegue contribuir bastante. Então, velho, é um nome forte no mercado. E se o preço for realmente 3 escolhas de segunda rodada ou uma escolha de primeira rodada, eu acho que é um preço justo, viu? Eu acho que é um preço bem justo, considerando a produção do André Drummond. Vamos seguir falando agora sobre D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, que há 2 meses atrás era considerado uma moeda de troca certa do Lakers, hoje parece que não é bem assim, né? O D'Angelo, ele cresceu muito de produção nas últimas semanas, já faz aí umas 4 ou 5 semanas, que ele é um dos melhores jogadores do Lakers, né? O D'Angelo tá jogando muita bola, parece que quando ele percebeu que ele estava correndo o risco sério de ser trocado, parece que quando ele percebeu isso, ele resolveu jogar. E tá realmente jogando muito bem. E essa boa fase dele pode acabar segurando ele no time, né? O Snarovski reportou nessa quarta-feira que a situação do D'Angelo mudou por conta do seu bom desempenho nas últimas semanas. Ele fala que há 3 semanas atrás ele era muito negociável, só que hoje a situação dele mudou radicalmente. Ele usou esse termo radicalmente. Ou seja, pode ser que o Lakers resolva não trocar o D'Angelo Russell, o que tira muito do poder de barganha do Lakers em negociações por exemplo, o DeJounte Murray. Não quer envolver o DeAndre Russell? Vai querer trocar quem? Austin Reeves parece que tá fora de cogitação também. Se quiser o DeJounte Murray, pô, velho, dificilmente vai conseguir sem o D'Angelo. Hashimura não vai conseguir o DeJounte Murray com o Hashimura. Vai precisar do D'Angelo. Então, se realmente o Lakers tiver desistido de trocar o D'Angelo, o poder de barganha do time cai bastante. Eu sei que algumas equipes podem demonstrar interesse no Gabe Vincent por conta do que ele jogou no último playoff, só que é um cara que quase não jogou nessa temporada. Então, assim, eu acho que não trocar o DeAndre Russell ou não ou nem tentar trocar ele é um erro por parte do Lakers, cara, porque considerando que o Reeves está fora de cogitação e que LeBron e AD de forma alguma serão envolvidos em uma troca, cara, o D'Angelo é o melhor ativo que o Lakers tem, juntamente com, né, o seu pequeno e escasso capital de draft. Então, eu acho que é um erro não trocar o DeAndre Russell. Eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro, pelo menos, não tentar. Tem que, pelo menos, tentar trocar ele. Tem que colocar ele num pacote. Pelo menos é a minha opinião, tá bom? Outro cara que pode acabar ficando onde tá é o Wendell Carter Jr. Muitas fontes reportaram nas últimas semanas que o Orlando poderia tentar trocar o Wendell Carter Jr., muito por conta do bom desempenho do Bitadze.
Só que, segundo o Keith Smith, né, o Keith Smith, do Spotrac, o Orlando tá pensando em não envolver o Wendell Carter Jr. Parece que o Magic quer melhorar o elenco, mas quer permanecer com o Wendell Carter, porque vê nele uma peça central para o elenco. Eu adoro o Wendell Carter, só que eu acho que o Magic deveria tentar trocar ele, porque eu acredito que o Orlando tem outros buracos no seu time. Eu acho que o Orlando deveria focar nas alas e não tanto no garrafão. E aí, para conseguir um bom ala, por exemplo, um Bogdanovic, o Wendell Carter Jr. seria, né, um ativo bem valioso, né? Porque tirando o Wendell Carter Jr., quem que o Magic pode trocar? Cole Anthony? Acho difícil trocar o Cole Anthony pela temporada que ele tem feito. Jalen Suggs fora de cogitação. Paolo e Franz Wagner também. Sobra o Markelle Fultz. Mas qual que é o real valor de mercado do Fultz hoje? Difícil, né? Então, eu acho que o Orlando tem que... É a mesma coisa do Lakers, cara, em relação ao DeAndre Russell. O Orlando tem que, pelo menos, colocar o Wendell Carter num pacote para ver o que consegue por ele. Né? Para mim é um erro colocar esse rótulo de intocável no Wendell Carter. Vamos lá, tem muita coisa para falar, viu? O Brian Windhorst, ele falou hoje sobre um possível alvo do Philadelphia 76ers. O Philadelphia deve ser um time bem agressivo na trade deadline, muito por conta dessa lesão do Joel Embiid, que vai tirar, né, ele de um bom tempo. E aí, um alvo do Philadelphia, segundo o Windhorst, seria o Kelly Olynyk. O Kelly Olynyk é outro cara que tem atraído muito interesse ao redor da liga. O próprio Boston Celtics tem mostrado muito interesse no Olynyk. Não sei se vai se manter interessado depois de conseguir o Tillman, porque eu acho que o Tillman resolve ali o problema de profundidade do Celtics no garrafão, mas outras equipes já mostraram interesse no Olynyk, o próprio Houston Rockets e tudo mais. E aí, segundo o Windhorst, o Philadelphia é outro time interessado no Olynyk. O Philadelphia tem muito ativo. O Philadelphia é um dos grandes players, né, nessa trade deadline. É um time que tem muito contrato expirante, tem um Tobias Harris ali, tem muito capital de draft. Então, o Philadelphia é um time que tem tudo para fazer boas trocas. Kelly Olynyk seria uma boa? Eu acho que seria uma boa, cara. É um bom role player, não é um jogador para ser titular, longe disso, mas é um cara que para 20 minutos aí, vindo do banco, 18, 20 minutos, eu acho que é super válido e seria uma boa, né? Daria ali uma boa profundidade para esse garrafão do Philadelphia, que vai precisar dessa profundidade nesse período sem Joel Embiid. Então, eu gosto muito da ideia do Kelly Olynyk. Mais algumas informações aqui. O Chris Fedor soltou que o Cleveland realmente deve fazer uma investida pelo Royce O'Neal amanhã. Tá? O Cleveland está muito interessado em reforçar as suas alas. Foi falado nas últimas semanas que o Dorian Finney-Smith seria o plano A do Cavaliers, só que pelo preço parece, né, que a franquia vai focar no Royce O'Neal, que é uma opção boa também e bem mais barata. E aí um trunfo que o Cleveland teria para conseguir o Royce O'Neal seria a relação dele com o Donovan Mitchell. Os dois jogaram juntos lá em Utah, tem ali uma boa amizade, e aí isso poderia ajudar o Cleveland nessa busca pelo Royce O'Neal, que não é um jogador que me brilha aos olhos, só que é um bom operário da bola. É um cara que te entrega uma boa defesa, te entrega uma bolinha de 3 ali. Eu acho que seria uma boa opção. Seria uma boa opção, obviamente, dependendo do valor. Por exemplo, uma primeira rodada pelo Royce O'Neal não existe. Não existe, pelo amor de Deus. Agora, 2 picks de segunda rodada e um contratinho ali, um contratinho equivalente, eu acho ok, cara. Eu acho ok. Mas mais do que isso, aí eu já acho um valor muito exagerado. Vamos lá. O Kurt Helling, da NBC Sports,
soltou aqui um relatório falando sobre alguns jogadores que o Phoenix Suns teria colocado à disposição. Segundo ele, o Phoenix está topando trocar os seguintes nomes: Nasir Little, Josh Okogie, o Keita Bates-Diop, o meu amado Bol Bol, e o Phoenix também estaria disposto a trocar 2 escolhas de segunda rodada. Só que tirando isso, Phoenix não troca mais nada. Então, nomes como Grayson Allen, por exemplo, que foi um nome muito falado, que o Phoenix poderia trocar pelo fato dele não ter renovado ainda seu contrato, estaria fora de cogitação. Os únicos ativos que o Phoenix topa trocar, topa ceder numa troca são Little, o Okogie, o Diop, Bol Bol e 2 escolhas de segunda rodada. Eu não acho que o Phoenix vai conseguir muita coisa com esses caras, mas dá para conseguir alguns jogadores interessantes, né? Você pega um pacote com Okogie, Bol Bol e 2 picks de segunda rodada, você consegue talvez um Royce O'Neal, por exemplo. Acho que você consegue um Royce O'Neal. Talvez você consiga, pensando aqui, talvez você consiga um Ty Jones, apesar do Wizards querer uma primeira rodada por ele. Talvez você consiga um Ty Jones, então, inclusive, ele teria um encaixe absurdo nesse Phoenix, né? O Ty Jones seria perfeito. Então, eu acho que dá para o Phoenix conseguir algum jogador interessante, mas eu não acho que vai conseguir uma puta de uma troca. Não, mas eu acho que consegue algum jogador interessante. Se bem que o Ty Jones seria uma puta de uma troca, né? Então, não sei. Não sei. Bones Highland, acho que daria. Acho que daria. Inclusive, o Clippers estaria buscando, né, uma segunda rodada, duas picks de segunda rodada pelo Highland. Então, um Highland daria. Acho que daria para conseguir com isso. Mas é isso, gente. Antes de fechar, deixa eu comentar sobre a troca que saiu enquanto eu estava gravando aqui o vídeo. Saiu aqui a troca do Monte Morris para o Minnesota Timberwolves. O Minnesota já estava monitorando o Monte Morris há um tempo. Eu até publiquei um vídeo ontem falando sobre esse interesse do Minnesota em um reserva pelo Mike Conley e conseguiu. Segundo o Charania, o Monte Morris, que estava no Pistons, será o novo jogador do Minnesota. A troca foi a seguinte: Minnesota recebe o Monte Morris e, em troca, manda para Detroit Shake Milton, Troy Brown e uma pique de segunda rodada. Achei uma boa troca para o Minnesota. Eu vejo o Monte Morris sendo um bom reserva para o Mike Conley. Eu acho que ele pode sim ser um bom backup para o Conley. É um jogador que te entrega um bom espaçamento de quadra, é um armador bem rápido, é um nada na defesa, mas é um cara que vai te entregar ali uns 10 pontinhos por jogo, vai te entregar ali uns 36, 37% na linha de 3, é um cara capaz de entregar umas 4 assistências por jogo. Então, assim, eu acho que é uma boa opção. Acho que é uma boa movimentação. Talvez tenha pagado muito, muito caro, Shake Milton, Troy Brown e uma pick de segunda rodada. Talvez, mas não é também um valor tão exagerado. Acho que o Monte Morris, ele pode sim ter uma boa contribuição nesse Minnesota. Eu teria buscado o Bones Highland, tá? Eu até falei isso ontem. Eu teria buscado o Bones Highland. Mas também vejo o Monte Morris como um bom reserva para o Mike Conley. É isso, gente. Essas eram as informações, essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E nos vemos mais tarde com mais conteúdo, ou nos vemos assim que mais uma troca for fechada, né? Porque período de trade deadline é assim. Toda hora eu apareço aqui para falar sobre alguma troca, porque as movimentações não param. Então, não se esqueça de ativar a notificação. É sério, ativa a notificação. Você não vai se arrepender. Fechou? Grande abraço, tamo junto e tchau, tchau, turma!